Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Isabela e hoje a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios de adição e subtração de números inteiros. Exercício número 1. Sabendo que A é igual a menos 82, B é igual a mais 65, C é igual a mais 100 e D é igual a menos 91, calcule o valor de letra A mais B. A mais B, né? Então, vamos já trocar aqui pelos números que ele deu pra gente. Menos 82 mais o mais 65. Reparem que aqui a gente está fazendo a adição de dois números inteiros, só que de sinais diferentes. Aqui eu tenho sinal negativo e aqui eu tenho sinal positivo. Na última aula, a gente viu que quando a gente tem uma adição assim, o que a gente faz é calcular a diferença dos módulos e manter o sinal daquele número mais distante do zero. Diferença dos módulos. Como que a gente vai fazer isso? O módulo de menos 82 é 82. O módulo de 65, né, mais 65, é 65. A diferença deles vai ser 82 menos 65. E essa diferença aqui dá 17, tá? Então, lembrem de 17. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Menos 82 mais o mais 65 vai ser igual a 17. Mas vai ser um 17 positivo ou negativo? Vai depender do sinal daqui, certo? O sinal daquele mais distante do zero. O número aqui mais distante do zero que a gente tem é o menos 82. Como o sinal dele é negativo, o negativo vai manter aqui no 17. A resposta, então, fica menos 17. Dando uma olhada agora, então, na letra B. A letra B pede C mais D. C mais D, já vamos, então, trocar aqui pelos números, né? Vai ser mais 100 mais o menos 91. De novo, são números inteiros de sinais diferentes. Aqui a gente tem um sinal positivo e aqui a gente tem um sinal negativo. A gente vai resolver da mesma maneira que a gente resolveu a letra A. A gente calcula primeiro a diferença dos módulos. O módulo de mais 100 é 100. O módulo de menos 91 é 91. A diferença deles, ou seja, 100 menos 91 é 9. Então, já podemos colocar aqui na resposta 9. Mas esse 9 aqui vai ser positivo ou negativo? Isso vai depender do quê? Do sinal do número mais distante de zero. Nesse caso aqui, o número mais distante do zero é o 100. O 100 é positivo, então a resposta vai manter o mesmo sinal. Então, vai ser mais 9 a resposta. Letra C. Ele pede A mais D. Vamos trocar, então, aqui já pelos números. A gente vai ter o menos 82 adicionado com o menos 91. Como que a gente vai resolver isso aqui? Reparem que agora são dois números inteiros de mesmo sinal. Quando a gente tinha dois números inteiros de mesmo sinal, a gente adiciona os módulos. Então, né, de novo, vamos calcular os módulos. O módulo de menos 82 é 82. O módulo de menos 91 é 91. Adicionando esses dois números aqui, a gente vai ter o resultado de 173, tá? 82 mais 91, 173.
Já podemos colocar, então, o 173 aqui na resposta. Como os dois números eles têm o mesmo sinal, na hora de fazer a resposta, a gente só mantém o sinal. Então, quando a gente adiciona menos 82 com menos 91, o resultado é menos 173. A letra D é a mais complicadinha. Ela lhe pede para a gente A mais B mais C mais D. Vamos colocar aqui, então. Com os valores, a gente tem menos 82 mais o mais 65 mais o mais 100 mais o menos 91. Beleza, como que a gente vai resolver isso? Lembrem lá da propriedade que dizia que a gente pode escolher, a gente pode ver qual é o mais simples assim, e a gente pode somar esses daqui, depois somar com esses, ou somar esses, depois esse, depois esse. A gente pode somar do jeito que a gente quiser. Isso não vai alterar o resultado final. Um jeito que eu gosto de fazer é somar primeiro os positivos e os negativos e depois somar as respostas, tá? Então, aqui no caso, eu vou somar os menos 82 com o menos 91 primeiro. Na verdade, a gente até já calculou, né? Na letra C, a gente já tirou esse resultado. O resultado era menos 173. Tá? Então, isso aqui sublinhado em azul. E já vamos somar também os dois números positivos, né? O mais 65 e o mais 100. Mais 65 e mais 100 são números positivos. Se a gente pegar os módulos, dá 65 e 100. Somando esses módulos, a gente chega em mais 165. Beleza, chegamos aqui em dois resultados e agora a gente só precisa somar esses dois resultados, tá? Lembrando que o menos 173 veio da soma dos dois números negativos e o mais 165 veio da soma dos dois números positivos. E agora a gente tem a soma de dois números inteiros, um deles é negativo, o outro é positivo. Para fazer isso, a gente vai precisar dos módulos. O módulo de menos 173 é 173. O módulo de mais 165 é 165. A diferença desses dois números aqui vai ser a mesma coisa que 173 menos 165. O resultado disso aqui é 8, tá? Então, a diferença dos módulos deu 8. Então, a gente já sabe que a resposta aqui é um 8. A gente só não sabe se vai ser um mais 8 ou um menos 8. Para isso, a gente precisa analisar quais desses números aqui está mais distante do zero. No caso, o mais distante do zero é o menos 173. Então, o sinal daqui vem para cá. A resposta final é menos 8. Exercício número 2. As expressões a seguir estão escritas na forma simplificada. Calcule o valor de cada uma. Aqui, quando ele diz que está escrito na forma simplificada, é que aqui, por exemplo, a gente tem um 7, tá? Não tem um sinal na frente dele. Quando não tem um sinal na frente dele, é porque ele é positivo. Isso que significa ser uma forma de escrita mais simplificada, tá? Na letra A, a gente tem 7 mais 17. São dois números inteiros positivos. Então, para resolver isso aqui, a gente soma os módulos e mantém o sinal. O sinal, a gente já sabe, né? Vai ser positivo. 7 mais 17 dá 24.
Então, o resultado final é mais 24. Se vocês quiserem escrever também na fórmula mais simplificada, é só colocar o 24, tá? Sem sinal na frente, porque a gente está falando de um número positivo. Na letra B, a gente tem menos 8 e menos 2. A gente tem, então, de novo, né, a adição de dois números de mesmo sinal, né, o sinal negativo. Para resolver isso aqui, a mesma coisa. A gente soma os módulos. Módulo de menos 8 é 8, módulo de menos 2 é 2. 8 mais 2 vai dar 10. Agora, a gente só precisa saber que sinal vai aqui na frente do 10. Se vai ser um 10 positivo ou um 10 negativo. Como eles têm o mesmo sinal, a gente só mantém o sinal. Então, como aqui é negativo, aqui também vai ser negativo. Então, menos 10 é a resposta. Na letra C, vai mudar um pouquinho. A gente vai ter o 19, que não tem sinal na frente, mas como ele está na forma simplificada, a gente sabe que ele é positivo, menos o 23. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer a diferença dos módulos e aí manter o sinal daquele mais longe, mais distante do zero, tá? Então, primeiro vamos fazer a diferença dos módulos. Módulo de 19 é 19. Módulo de menos 23 é 23. A diferença de 19 e 23 é 4. Então, já colocamos aqui 4, tá? A diferença ela pode ser calculada assim, tá, gente? A gente tem 23 e 19. Então, a gente faz 23 menos 19. Isso aqui dá 4. Beleza. Mas qual sinal vem aqui na frente do 4? Vai ser mais 4 ou menos 4? Aí a gente tem que analisar qual dos dois está mais distante do zero. No caso, o mais distante é o 23. E ele está carregando o sinal negativo. Então, o 4 também vai carregar esse sinal negativo. Letra D. A gente tem 40 menos 11. 40 é um número inteiro positivo e menos 11 é um número inteiro negativo. Então, no começo, a gente tem que fazer a diferença dos módulos. A diferença de 40 para 11 é 29, tá? E aí, a gente mantém o sinal daquele mais distante do zero. No caso, o número mais distante do zero aqui é o 40 e ele é positivo. Então, o 29 vai ser positivo. Na letra E, a gente tem menos 1 e menos 30. São dois números inteiros negativos. Para calcular a soma deles, é fácil. A gente soma os módulos, vai dar 31, certo? Módulo de menos 1 é 1, módulo de menos 30 é 30. Soma deles vai dar 31. E a gente mantém o sinal. Como os dois são negativos, aqui também vai ser negativo. Resposta é menos 31. Questão número 3. Sabendo que A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo? Então, a gente tem A mais B. Eles são números inteiros negativos, tá? Os dois são números inteiros negativos. Sabendo que os dois têm o mesmo sinal, a gente sabe que o resultado disso aqui vai ser a soma dos módulos dos dois e o sinal vai manter, certo? O sinal do A é o sinal negativo, o sinal do B também é um sinal negativo. A resposta dessa soma aqui, seja que número for, vai ser negativa, certo? É a soma de dois inteiros negativos. Isso aqui também vai dar um inteiro negativo. Então, não é correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo. Pode-se dizer que essa afirmação aqui é falsa. Indo agora para a questão número 4. No dia 1º de agosto, o saldo bancário da empresa de Carlos era
R$ 8.400. No período de 2 a 8 de agosto, o extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação. Então, tá aqui, né? A data, o movimento e o valor em reais que foi movimentado. Usando a adição de números inteiros, responda. Na letra A, a gente tem a seguinte pergunta. Qual é o saldo da empresa de Cláudio no dia 8? Então, né, no final dessa tabela aqui, depois de ter todos esses movimentos de caixa. Lembrando que o valor inicial que ele tinha era de 8.400. Então, já vamos colocar aqui na conta, né? Ele tinha 8.400 antes de todas essas movimentações. No primeiro dia, né, aqui no dia 2, que foi colocado na tabela, ele teve um crédito de R$ 10.200. Crédito é quando esse valor ele é adicionado na sua conta, quando você ganha esse dinheiro. Então, é um valor positivo, mais 10.200. Vamos ver agora a próxima data que teve um movimento. Foi no dia 4/8, teve um débito de 15 mil. Débito é quando você paga alguma coisa ou quando você transfere esse dinheiro para alguém, esse dinheiro não está mais com você. Então, você teve a perda, né, de um dinheiro. Então, a gente coloca menos 15 mil. Opa, muito grande isso aqui. Menos 15 mil. No dia 5, o que que teve? Teve um débito de 9.500. Débito a gente já viu, é quando sai. Então, menos 9.500. E no último dia, no dia 8, a gente teve um crédito de 8 mil. Crédito, quando a gente recebe o dinheiro, então é um saldo positivo, mais 8 mil. O que a gente vai fazer agora é somar esses 5 valores e a gente vai chegar no resultado que é o saldo no final de todas as movimentações, né? Qual o saldo da empresa no dia 8? Como eu já falei, né? O que eu gosto de fazer no começo é somar todos os positivos e depois todos os negativos. Eu acho que desse jeito facilita a conta, tá? Então, começando pelos positivos, a gente tem 8.400, 10.200 e 8.000, tá? Deixa eu marcar aqui de roxinho as coisas que eu vou somar, que são os inteiros positivos. Somando esses três números, a gente vai chegar no resultado de 26.600, tá? E como são valores positivos, a gente mantém o sinal. Então, é mais 26.600. Vamos, então, agora somar os valores negativos, tá? Que são esses dois aqui que sobraram. Deixa eu só colocar em roxinho aqui para saber de onde que veio esse valor. Então, né, só para relembrar, esse valor aqui veio da soma desses três valores. O próximo que a gente vai calcular é esses dois valores aqui, que são os débitos. Esses dois valores aqui são números negativos. A gente sabe que a adição de dois números negativos vai resultar num número negativo também, né? Mantém o sinal. E como a gente faz para somar? A gente soma os módulos. O módulo de menos 15 mil é 15 mil. O módulo de menos 9.500 é 9.500. Somando 15 mil com 9.500, a gente vai chegar no resultado de 24.500. Tá? Vou botar aqui marcadinho de verde, que veio dessa adição dos números negativos. O que a gente faz agora, então, é somar esses dois valores aqui. Lembrando que esse valor aqui é um inteiro positivo e esse aqui é um inteiro negativo.
Para resolver essa conta aqui, a gente vai precisar calcular a diferença dos módulos e então manter o sinal daquele que está mais distante do zero. O módulo de mais 26.600 é 26.600. O módulo de menos 24.500 é 24.500. 26.600 menos 24.500 vai dar 2.100, tá? Então, 2.100. Mas 2.100, positivo ou negativo? Bom, o número que está mais distante do zero aqui é o 26.600. E ele está com sinal positivo. Então, esse sinal positivo se mantém aqui, chegando no resultado de mais R$ 2.100. Letra B. Com o saldo do dia 8, Cláudio vai pagar o aluguel no valor de R$ 3.000. Qual será o saldo da empresa após esse pagamento? Então, ele tinha quanto, né? Ele tinha 2.100. Esse era o valor que ele tinha no final do dia 8. E depois disso, ele vai precisar pagar um aluguel de R$ 3.000. Se ele vai precisar pagar esses R$ 3.000, esses 3.000 vão sair desse daqui, certo? Vai ser um valor descontado do valor que ele tem. Sendo assim, é um número negativo, menos 3.000. Então, aqui, né, de novo, a gente tem um número positivo com um número negativo. Para fazer isso, a gente vai precisar calcular o módulo de cada um deles. O módulo de mais 2.100 é 2.100. O módulo de menos 3.000 é 3.000. A diferença de 2.100 para 3.000 é 900. Então, já vamos colocar aqui, né? A diferença dos módulos deu 900. E a gente mantém o sinal daquele que está mais longe do zero, que no caso é o 3.000. Como 3.000 é negativo, o 900 também vai ser negativo. Então, qual será o saldo da empresa após esse pagamento? O saldo vai ser de R$ 900 negativos. Questão número 5. Calcule o resultado de cada subtração a seguir. Na letra A, a gente tem 0 menos o mais 25. A gente, então, segue aquela definição, né? A gente mantém o primeiro e soma com o oposto do segundo. O oposto de mais 25 é menos 25. Então, a gente fica com 0 menos 25. Lembrem lá das propriedades, o zero ele é o elemento neutro, então ele não faz diferença na adição ou na subtração, tá? Sendo assim, o resultado fica só o menos 25. Letra B, a gente tem 0 menos o menos 15. A gente vai usar de novo aquela definição. Mantemos o primeiro, então 0, somamos com o oposto do segundo número. O oposto de menos 15 é mais 15. E caímos de novo naquela propriedade que o zero é o elemento neutro. Então, ele não faz diferença, então só fica o mais 15. Para a letra C, vai mudar um pouquinho, porque a gente não tem mais o zero, né? O zero que estava facilitando muito a nossa vida. Na letra C, a gente tem menos 1 menos o mais 32, mas a gente continua usando a mesma definição. A gente mantém o primeiro número, então menos 1, e soma com o oposto do segundo número. O oposto de mais 32 é menos 32. Aí a gente chega na adição de dois números negativos. Quando a gente tem o mesmo sinal, ele se mantém, tá? Então, a gente já sabe que a resposta vai ser negativa. E a gente agora tem que fazer o quê? A adição dos módulos. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de menos 32 é 32. Somando 1 com 32, a gente chega em
33. Então, a resposta é menos 33. Letra D. A gente tem mais 40 menos o mais 47. A gente vai continuar usando aquela definição, né? Mantém o primeiro, então 40, e soma com o oposto do segundo. O oposto de mais 47 é menos 47. Calculando agora a adição de dois números, sendo que um deles é positivo e o outro é negativo, a gente tem que primeiro fazer a diferença dos módulos. O módulo de mais 40 é 40. O módulo de menos 47 é 47. A diferença de 40 para 47 é 7. Mas será que o resultado é um set positivo ou negativo? Ele vai ser negativo. Por quê? Porque o menos 47, ele é um número que mais distancia do zero, tá? Então, por isso que a gente mantém o sinal. Então, o resultado menos 7. Na letra E, a gente tem mais 40 menos o mais 80. Usando aquela definição lá, né? Mantém o primeiro e soma com o oposto do segundo. O oposto de mais 80 é menos 80. Então, agora a gente tem 40 menos 80. 40, o módulo de mais 40 é 40. O módulo de menos 80 é 80. A diferença de 40 para 80 é 40. Mas será que o resultado da subtração é mais 40 ou menos 40? Bom, mantém o sinal daquele mais distante do zero. No caso, o mais distante do zero é o menos 80. Então, a resposta fica menos 40. Letra F. A gente tem a subtração de mais 31 e menos 73. Fazendo, né, seguindo a definição, a gente mantém o primeiro, 41, soma com o inverso do segundo, o oposto, desculpa. A gente soma com o oposto do segundo. O oposto de menos 73 é mais 73. Então, agora a gente tem a soma de dois números inteiros positivos. Então, a gente já sabe que o sinal aqui se mantém, né? É positivo. E agora a gente só soma os módulos. O módulo de mais 31 é 31, o módulo de mais 73 é 73. 31 mais 73 vai ficar 104. Então, o resultado fica mais 104. Questão número 6. Sabendo que A é igual a menos 11 menos o menos 27 e B é menos 27 menos o menos 11, usando o sinal igual e diferente, compare os números A e B. Antes de tudo, né, a gente precisa calcular A e B. Começando pelo A, a gente tem que ele é igual a menos 11 menos o menos 27. Como é uma subtração, a gente sempre segue aquela regrinha, né? De manter o primeiro... Opa, muito grande. Manter o primeiro, então a gente mantém menos 11 e soma com o oposto do segundo, que no caso é menos 27. Oposto de menos 27, mais 27. E agora a gente tem uma adição de um número negativo com um número positivo. Para isso, a gente vai precisar dos módulos. O módulo de menos 11 é 11. O módulo de mais 27 é 27. A diferença de 11 para 27 é 16. Então, a gente coloca aqui 16. Mas será que vai ser um 16 positivo ou um 16 negativo? Isso vai depender de qual número está mais distante do zero. No caso, é o 27, certo? O 27 está mais distante do zero do que o menos 11. Então, a gente mantém o sinal do 27, que no caso vai ser o positivo. Então, o A é igual a mais 16. Vamos calcular o B agora. O número B é menos 27
menos o menos 11. Uma coisa importante é não confundam a propriedade a ordem na soma não importa, com isso aqui, tá? Porque aqui a gente não tem uma soma, a gente tem uma subtração. Na subtração importa. Então, não é porque aqui tem menos 11 e aqui tem menos 27 e aqui o contrário, menos 27 e menos 11, que vai dar o mesmo resultado. Aquela propriedade valia apenas para adição, tá? Então, aqui a gente tem que calcular mesmo. Seguindo a definição, né? Mantendo o primeiro número e somando com o oposto do segundo, então, o oposto de menos 11 é mais 11. A gente chegou de novo numa soma, numa adição de um número negativo com um número positivo. Para isso, a gente precisa calcular a diferença dos módulos. Mas a gente já calculou, certo? Dava 16. O que a gente vai precisar fazer de diferente agora é analisar o sinal. O sinal do número vai depender do número mais distante do zero. E nesse caso aqui, é o 27, que é negativo. Então, aqui vai ficar menos 16. E reparem só, o A é igual a mais 16. O B é igual a menos 16. A questão pede que a gente use o sinal de igual ou diferente para os números A e B. E a gente chegou, né, que A e B são diferentes. Então, a gente responde dessa seguinte maneira: A é diferente de B. A nossa aula de resolução de exercícios vai ficando por aqui. A próxima aula vai ser sobre multiplicação e divisão de números inteiros e depois também vai ter exercício, tá bom? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.